Projeto de Lei Complementar número 4746/23. Autoria Poder Executivo. Altera a denominação do cargo de atendente de creche, dada pela Lei Complementar número 10, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira dos servidores municipais de educação infantil. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Desenvolvimento Econômico e Social, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Favoráveis. Projeto de lei complementar em vistas com o vereador Mano do Parque. Liberado, vereador. Projeto de lei em discussão. Senhor presidente, cumprimentar a mesa novamente. Comentava aqui anteriormente, também bom que o secretário Mauro está aqui, esse projeto de lei, ele está adequando uma questão de nomenclatura. É basicamente isso. E por que ele está adequando uma questão de nomenclatura? Porque a legislação, ela avança com o passar dos anos, com as discussões, com os debates, com os estudos, a legislação avança. Não fosse assim, a gente não teria atualização do Código de Processo Civil, do Código Penal, entre tantos outros. O que nós tínhamos antes? O cuidado das crianças era nas creches. A gente ainda fala popularmente creche, muitas vezes, e os pequenos nos corrigem, dizem que é a escolinha. Porque se concebeu ao longo dos anos, especialmente com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, que se trata de educação infantil e não de creche, porque a creche ela é ali o ambiente apenas do cuidado para a criança ficar ali enquanto o pai trabalha. Isso foi com o avanço, está aqui o professor Maico da Educação Infantil, que eu me recuso a chamar de atendente, porque ele é um professor que estudou para dar aula para crianças. E nós tivemos então a concepção de que os pequenos, eles, desde os primeiros momentos de caminhar, de socializar com outras crianças, do falar, do aprender, da curiosidade, que isso é educação. Então, se é educação, não cabe mais existir atendente de creche, e sim atendente. E esse cargo foi colocado em extinção. Porém, o Executivo fez uma gambiarra jurídica, fazendo com que a gente tenha nas escolas de educação infantil. Veja bem, como é que é o nome da escola, vereador? É EMEI. Escola Municipal de Educação Infantil. Se é uma escola, pressupõe ter o quê? Docente. Quem é o docente? O professor. A professora. Só que Cachoeirinha contrata atendentes de educação infantil. Ela exige no edital do concurso que a pessoa tenha formação de magistério ou pedagogia ou outra área de licenciatura, mas quando contrata, contrata como atendente. E qual é o impacto que isso tem? Primeiro que nós temos escola sem professor. Só que a prefeitura não dá bola, por quê? Porque sabe que a pessoa tem formação. 2, isso impacta na carreira dessas trabalhadoras. Porque a única profissão no serviço público que pode ter um segundo cargo de concurso é o docente, é o professor. As atendentes, quando passam no outro concurso, não podem acumular esse cargo, mesmo sendo professoras. Não tem direito à aposentadoria especial, que é um direito adquirido pelos professores de 25 anos de trabalho em sala de aula, dá o direito à aposentadoria. As trabalhadoras, professoras de educação infantil, aqui em Cachoeirinha contratadas como atendente, têm que trabalhar 30. Por que eu estou dizendo tudo isso? E me permita aqui licitar novamente, secretário Mauro, eu estou ansioso pela nossa reunião. Porque, num ato muito simples, o governo está mudando o nome do cargo. Mas não muda dos atendentes. E nós já apresentamos proposta, nós já apresentamos jurisprudência, nós já apresentamos, vereadora Sandrinha, sugestões de como fazer. Nós fizemos uma audiência pública, mostramos como é em São Leopoldo, que lá tem o cargo de professor de educação infantil 30 horas. Nós não queremos que os atendentes reduza para 20. A gente quer criar o cargo de professor de educação infantil 30 horas. E para nós se trata, assim, como diz a justificativa, de troca de nomenclatura. Porque aqui na justificativa do projeto de lei em discussão, que é o 4746, ele diz assim: em seu anexo
8º da Lei 1.156 de 91, houve o reenquadramento das atendentes de creche seletistas para atendente. As atribuições dos cargos, tanto de atendente de creche, que é um cargo extinto, como de atendente, tratam-se das mesmas. E do atendente de educação infantil e do professor é exatamente a mesma. Está lá na descrição do cargo no plano de carreira, está lá na descrição quando tem o edital para o concurso público. Docência, docência dar aula, é ser professor. Estava conversando com a professora diretora que foi lá da minha Menino Jesus quando eu estudei lá. Isso é um reconhecimento, secretário. Eu vou votar a favor desse projeto porque eu entendo que as coisas não são estanques na administração pública, elas mudam. E nós temos que estar preparados para a mudança. A mudança incomoda, tem que se movimentar, tem que criar solução, tem que chamar a PGM, tem que chamar o IPREC, tem que chamar o Legislativo, mas é assim que as coisas avançam. Nós ajudamos aqui a reformular uma reforma da Previdência absurda que tinha sido aprovada aqui. Deu trabalho, teve que retomar, teve que ter diálogo, teve que ter apresentação, estudo, mas a gente resolveu. Então eu faço um apelo aos meus colegas vereadores e ao governo municipal. Não vamos mais adiar. Se foi tão simples resolver o problema da atendente de creche para tornar atendente, vamos resolver o problema da educação infantil, fazendo a troca da nomenclatura, levando os atendentes para o plano de carreira do magistério, que está errado ter 2 planos de carreira, é um plano de carreira só, e ter professores de educação infantil para qualificar o nosso município. Então está aqui a sugestão, a ideia, o desejo de trabalho, a vontade, nós estaremos lá no GT da nomenclatura, batalhando por essa mudança que nós vamos aprovar hoje aqui para as atendentes. Muito obrigado. Projeto de lei em discussão. Não havendo ninguém a discutir, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Projeto aprovado.